Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Senhor Deus soberano e eterno, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, venho aqui te agradecer por mais esse momento, Senhor. Nos dá, Senhor, essa oportunidade de louvar e glorificar o teu nome, Senhor Jesus, fazendo a nossa primeira oração, entregando, Senhor Deus querido, essa live nas tuas mãos, meu Senhor. Que venha alcançar, Senhor Jesus, os teus filhos, Pai querido, com a tua palavra, com a oração, Espírito Santo de Deus, que é a base, Senhor, de todas as coisas, Pai. Senhor Deus, queremos cada vez mais te buscar, Senhor Deus, na oração, em propósito, Pai amado, no jejum, Espírito Santo de Deus, para nos fortalecer, Senhor Deus, com a tua presença, Senhor. Nesse momento, ministra, Senhor, a tua palavra no meu coração, no coração dos teus filhos, Pai querido, que essa palavra venha penetrar de uma forma especial, Pai, trazendo renovo para cada uma dessas vidas, Espírito Santo. Derrama a bênção sobre esta madrugada, Senhor, abençoando teus filhos e tuas filhas que têm chegado, Pai amado, Deus tem participado, os que vão participar nessa noite, Senhor Deus, que sejam abençoados também da mesma forma, Senhor. Assim eu oro e já entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Amém? Boa noite a todos, em nome de Senhor Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Tiago, creio que é a primeira vez, seja bem-vindo, meu irmão. Se querer saber de onde o irmão é. Pai, Senhor, irmã Sussu, Deus abençoe. Pai, Senhor, irmã Luciana, irmã Maria Cristina, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Todo-Poderoso. Que esse dia, irmão, que dia de calor, né? Até parece que estamos no verão, né, irmão? A gente ainda está no inverno, parece a minha irmã Nena, né? Parece que a gente está até no verão, mas a gente ainda está no inverno. E vive um clima muito seco, né? Mas está dizendo que logo mais à noite vai ter uma chuvinha aí. Vai ser a irmã Valquíria, Deus te abençoe, minha irmã. Minhas irmãs, sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês em nome do nosso Deus, que é poderoso na nossa vida. Esse Deus é muito, Pai, sua irmã Juliana, Deus te abençoe, querida. E esse Deus é muito, muito generoso, muito, muito misericordioso. Tem cuidado, Pai, sua irmã Brenda, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, que se encontra em Mateus, no capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 36, amém? É Jesus no Getsemane. E é uma palavra super conhecida, mas a palavra que o Senhor... Luciana da Silva, seja bem-vinda em nome de Jesus, Pai Senhor. Uma palavra que Deus botou assim no meu coração, colocou no meu coração para trazer para essa noite, Senhor querida, que trouxe para essa madrugada, né? Essa noite, a gente está na madrugada, então vamos acelerar aqui um pouquinho, não quero me prolongar, né? Eu sei que vocês estão cansados, como eu estou cansada, e depois vai ser o primo amado. E como eu estou numa campanha, né, irmãos, da oração, também depois dessa madrugada, 13 meses, estarei orando também em prol das nossas vidas, né, na vida de vocês também, porque na minha oração incluo também essa live, que Deus venha cada vez mais operar suas maravilhas em nome do Senhor Jesus. Na palavra de Deus, em Mateus 26, a partir do versículo que é do 36 até o 46, tá, irmãos, em nome de Jesus. A palavra de hoje diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. E ainda um pouco adiante, prostrou-se
sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora podes vigiar comigo? E vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, apartarmos, eis que é chegado o que me trair. Amém? Louvado seja Deus. Irmão, nós conhecemos essa palavra do Senhor, uma palavra super conhecida. Você vê, Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus, né? E estava chegando a hora de se cumprir, né, a palavra de Deus sobre a vida de Jesus, o que Jesus veio fazer nessa terra. Então estava chegando a hora de se cumprir tudo aquilo que era para ser feito na terra. E Jesus você vê que na palavra de Deus ele levou Pedro, Tiago e João para orar com ele lá no jardim de Getsemane. E chegando lá, ele queria ficar mais à vontade, né, com o Pai, queria ficar mais a só com o Pai, e pediram para eles ficarem em um lugar, enquanto ele ia mais adiante para falar com o Pai. E pediram para eles somente vigiar. Você vê que Jesus não pediu para eles orarem, só pediu para eles vigiar ali, enquanto ele orava. E na palavra de Deus diz aqui que a alma de Jesus ficou cheia de tristeza, porque Jesus estava ali como homem, né? Então ele estava sentindo já a tristeza da morte que estava tão próxima. E aí, quando ele começou a sentir ali, ele pediu, se fosse possível, para Deus passar aquele cálice, né? Para ele não passar por aquela situação, porque ele já estava sentindo, né, no seu corpo o que vinha pela frente, o que estava programado para a vida dele. Mas Jesus diz na palavra que Jesus orou 3 vezes falando as mesmas palavras, né? As mesmas palavras Jesus falava: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele fez a oração dele, pedindo ao Pai que afastasse aquele cálice, mas que fosse a vontade de Deus, que Deus cumprisse a vontade dele, né? Não era a vontade de Jesus. Ele pediu e fez a oração como nós pedimos, irmão. Muitas das vezes, o que me traz essa palavra é que nós pedimos tanta coisa a Deus, e muitas das vezes nós não falamos para Deus: Deus, faça a tua vontade. Porque aqui Jesus ele falou para Deus fazer a vontade dele. Ele expôs a vontade que ele queria. Ele queria que Deus, né, afastasse aquele momento, afastasse aquela hora da vida dele. Quando ele pediu para Deus afastar aquele cálice dele, mas é para, né, afastar aquela situação que estava por vir, né, aquela morte da vida dele, né, afastasse aquelas dores que ele ia sentir. Então tudo aquilo, aquelas pancadas que ele ia levar. Então ele já pediu ali para Deus ele afastar, mas Deus, ele mesmo como filho,
mas que seja feita a tua vontade, né? Como tu queres, não como ele falou, não, Senhor, não como eu quero. Ele expôs a vontade dele, mas falou, mas como tu queres. Então, se Deus queria daquela forma, ia ser feito daquela forma e ele ia respeitar. Mas ele não fez só uma oração, irmãos, ele insistiu na oração, né? No clamor. E ali ele pediu para os seus discípulos ficarem ali vigiando, né? Vigiando. E pelas 3 vezes ele achou os seus discípulos dormindo. E foi que ele falou, nem uma hora vocês podem vigiar, né? Nem uma hora vocês podem vigiar comigo. Ele não está falando, né, em orar, né? Ele fez uma súplica, nem uma hora vocês podem, né, vigiar comigo. Porque aí depois ele vem dizer, porque o Espírito está pronto, o Espírito de Deus estava pronto, de Jesus estava pronto, mas a carne, como ele diz, mas a carne é fraca, né? A carne é fraca. Ele ia sentir, né, como ser humano. Então, muitas das vezes, irmãos, nós temos que estar vigiando nas palavras, vigiando nos exemplos, vigiando nas condutas, vigiando dentro de casa. Irmão, nós temos que estar sempre alerta. Essa palavra dessa noite é uma palavra de alerta. Se o próprio Filho de Deus, Altíssimo, ele se reservou para orar, e o que é que Deus fala? O que é que você está fazendo? Será que você está tirando tempo para entrar em oração, falar em secreto com Deus, o Todo-Poderoso? Ou você está naquele pedido, ore por mim, ore por mim, ore por mim, e você nada está fazendo? E aqui, você muitas das vezes, você acha que vai contar com alguém. Jesus andava, esses discípulos andavam com Jesus direto, mas na hora que Jesus precisou para eles vigiarem ali, enquanto ele estava buscando ajudar ele, não, Jesus, eu vou te ajudar não só a vigiar, mas também vou orar contigo, né? Olha só, o que Jesus encontrou? Eles dormindo, encontrou eles cansados, e você pensa que, olha só, se Jesus tivesse colocado, né, a sua responsabilidade, né, a responsabilidade para eles orarem por Jesus. E a Jesus, meu Deus, Jesus, olha só, Jesus não estava, irmãos, Jesus estava perdido se fosse depender das orações dos seus discípulos. Então a oração é sua, você que tem que estar buscando. Irmão, não confia, né? Não confia nos outros, vou pedir fulano para orar por mim, vou pedir ciclano. Claro, nós oramos sim, porque nós somos temente a Deus, mas não coloca a sua expectativa nas orações dos seus irmãos, dos seus parentes, né, das outras pessoas. Confie nas suas orações. As suas orações é uma oração mais precisa. A sua oração vai ali no foco, porque você vai mostrar o que você verdadeiramente quer de Deus, né? O que você vai levar para Jesus. Uma oração que você está mostrando qual é a sua necessidade. Quando você fala assim, olha só, ore por mim, né? Ore por mim que eu estou passando por uma dificuldade. Tá, a gente vai orar. Senhor, abençoa a dificuldade do irmão, o Senhor conhece e tal. Mas você tem que especificar a sua oração. Lavínia, seja bem-vindo, querida. Deus abençoe. A sua oração é mais específica. A sua oração, ela vai vir do coração. Então, olha só, quando você for, faça igual Jesus. Jesus, ele foi muito, muito preciso na sua oração com o Pai. Ele mostrou ali a sua tristeza, né? A sua alma cheia de tristeza. E diz que a tristeza estava até a morte, sabe? Era uma tristeza de morte, né? E ele estava ali orando, ele estava ali buscando, pedindo ao Senhor que se afastasse aquele mal que estava para vir na vida dele. Mas ali, que seja feita a tua vontade, como tu queres, não como eu quero. E muitas das vezes, irmão, nós estamos numa oração errada. Muitas das vezes nós estamos pedindo algo para o Senhor e o Senhor fala, não é essa oração que você tem que fazer, não é dessa forma que você tem que orar. Você tem que pedir ao Senhor para abrir a tua visão espiritual, você tem que pedir ao Senhor para
te auxiliar para ver o que é certo, o que é errado. Muitas das vezes você está pedindo coisas erradas, Senhor, e o Senhor às vezes até permite, pela misericórdia, vai permitir, mas você vai pagar um alto preço lá na frente. Nós temos exemplo, você tem exemplo de pessoas que oraram, pediram tanto uma coisa a Deus, e Deus permitiu. Deus permitiu, mas Deus não falou assim, olha, eu vou ser contigo nessa situação. Eu vou permitir, mas eu vou fazer, né, tudo dar certo. Não. Você escolheu o caminho errado. Deus simplesmente mandou você ir, mas Ele não falou que ia estar nesse caminho com você. Você quer ir, você vá, né? É como um filho nosso fala assim, olha só, eu tenho, né, minha filha quando estava adolescente, um exemplo que a gente tem, vários, né, mas estou falando da minha vida. Minha filha adolescente, eu estava com 14 para 15 anos, e ela se irmou porque a gente, né, irmão, minha mãe não soltava a gente assim, né, não deixava a gente para qualquer lugar, e quando ela deixava, ela falava, tal hora em casa, e mesmo assim minha mãe estava incerta, ela ia ver se a gente estava no lugar que a gente falou que ia. Então minha filha queria para certo lugar, você, é igual quando a gente fala, você não é todo mundo, né, você não é assim, não vou deixar, e tem coisas que você não pode deixar solto também, né. Aí ela queria ficar mais solta, assim, vou morar com meu pai. O pai dela hoje é falecido, tá, irmãos? E aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, eu trabalhando, eu falei, pode ir. Pode ir. Você quer ir? Pode ir. Né? Aí você acha que eu fui, não vai, não faz isso, você vai se dar mal, você não vai, a escolha é sua. Vai, você quer ficar com seu pai, você vai ficar com seu pai. Né? Liguei para ele, falou assim, ela tá indo, vai morar com você. Aí foi que ele falou assim, olha, o que você me disser, eu vou fazer. Se ela tá pensando que ela vai ficar vir para casa e ficar solta, ela não vai. Pelo contrário, vai ficar presinha como ela sempre foi aí na sua casa. O respeito, né? Eu respeito o que você me disser, eu vou respeitar. Né? Porque você que está criando, então você sabe o que é certo e o que é errado para a vida dela. Irmãos, não durou um dia. Ela foi na noite, no dia seguinte já está em casa. Foi à noite. Né? E quando foi no dia seguinte, já estava em casa. Porque viu que o caminho que estava indo estava um caminho errado. Né? Não era dessa forma que Deus queria para a vida dela. Então, eu sempre orientei bastante isso. Então, as pessoas escolhem um caminho, é como Deus fala, vai, igual eu fiz como mãe, vai, aí vai. Eu não vou impedir. É o que Deus vai fazer, Deus não vai impedir. Mas Deus está vendo, nós, mãe, nós vamos ver que você está indo pelo caminho errado. É um caminho que você, lá na frente, você vai sofrer bastante. É o que Deus mostra lá na frente, você vai sofrer bastante. Então, ora, Senhor, pede o Senhor um discernimento, pede o Senhor para te mostrar, né, um caminho certo, a atitude certa. Né? Não se precipite em nenhum momento, irmão, de tomar, né, irmãs, vocês tomarem uma decisão, né, de sem oração. O Senhor Jesus, tudo ele orava. O Senhor Jesus, quando ele falou para os discípulos dele, vamos passar para o outro lado, né, o Senhor mandou os discípulos entrar no barco e ir, que do outro lado eles iam chegar, mas Jesus foi orar. Foi quando Jesus estava orando e se levantou uma grande tempestade. Se Jesus soubesse que aquela tempestade ia surgir, ele não ia botar os seus discípulos em risco. Mas com José, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Então, quando, irmã Zefinha, um beijo no seu coração, boa recuperação da sua cirurgia. Então você vê, irmãos, quando Jesus falou assim, ó, passamos para o outro lado. E Jesus falou para os discípulos dele entrar no barco e mandou eles irem. E Jesus foi orar. Então tudo, Jesus tinha uma base. Era o que? A base de Jesus é a oração. A base de Jesus era falar com o Pai. E é isso que nós temos que ter, esse hábito. Nós temos que ter isso, irmãos, como nosso alimento todo dia. Você não toma seu café todo dia, você não almoça todo dia, você não janta todo dia, você não tem o seu lanche todo dia. Então faça da palavra de Deus como a prioridade da sua vida. Porque se você não se alimentar da palavra,
você vai morrer espiritualmente, você vai ficar fraco espiritualmente. Então, e o que traz? A palavra de Deus, ela te ensina a orar, ela te ensina a buscar, como está dizendo aqui, ó, vigia, né? Vigia. Deus está falando nesse momento para a gente vigiar, porque o inimigo está solto, né? Os filhos das trevas estão soltos, querendo destruir a sua vida. E você não está vigiando. Você tem contado a tua vida para todo mundo, a situação que está vivendo para todo mundo. Tem coisas que é só você e Deus, tem coisas que você tem que levar em secreto, né? Tem coisas que você tem que batalhar em secreto, sem fazer alvoroço, irmãos. Então, Jesus, ele só levou quem? Pedro, Tiago e João. Ele não chamou todos para ir com ele lá orar. Ele não levou a multidão com ele para orar. Ele nem falou para né, onde Jesus estava, tinha uma multidão. Mas Jesus saiu em secreto para falar com o Pai. A oração dele era uma oração secreta que nem os discípulos dele poderiam ouvir a oração dele. Por isso que ele falou, fica aqui, né? Deixou ele num certo lugar, porque ele ia para outro mais adiante para poder falar, e ali ele chorar, e ele se colocar, né, e ali se rasgar o coração diante do Pai. E ele estava orando ali como um homem, né? Um filho de Deus, como nós somos o filho de Deus. Então são essas coisas, são essas palavras que nós temos que guardar. E muitos falam assim, orar e vigiar. Eu estou orando. Mas a palavra de Deus está sendo bem clara aqui. Jesus deixou a palavra bem clara aqui, irmãos. Ele não, né, para você ficar bem atento à palavra de Deus. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro, então nenhuma hora podes vigiar comigo? Olha só, vigiar comigo. E no 41 diz, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Então, Jesus, ele falando com Pedro, Pedro tem que vigiar, né? Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Se você não vigia nas tuas palavras, você não vigia nos seus pensamentos, você não vigia com seu, né, na sua conduta, muito menos você está orando, né? Porque quando você anda com essas duas coisas, você vigia e ora, você vai estar abastecida com a sabedoria para vigiar, né, em tudo que você vai fazer, em tudo que você vai falar, né? E orar para Deus te dar sabedoria, para que Deus te dê visão, para que Deus te mostre, que Deus fale, que Deus vai aprimorando, né, a palavra dele no teu coração. Então isso é uma necessidade do cristão, isso é uma necessidade que nós temos, irmão, de estar ligado na palavra de Deus, como Jesus, ele era ligado na oração. Em todo o tempo Jesus estava ali orando. Foi quando vem a tempestade, Jesus, ele vai ao teu encontro. Foi o que aconteceu, Jesus orava, né, no monte, enquanto ali veio a tempestade, no meio daquele mar. Se Jesus tivesse, né, se soubesse que estava já a tempestade, ele não ia arriscar a vida dos seus discípulos. Mas quando estava no meio daquele mar, surgiu aquela tempestade. Jesus não abandonou, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Foi quando Pedro, ficaram todo mundo espantado, pensando que era ali um fantasma. E Jesus falou que sou eu. E Pedro falou, se é tu, deixa eu ir até a ti. E Jesus falou, então venha. Mas o medo, o pavor, a insegurança, a falta de busca, nos dá esse pavor, nos dá esse medo. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele começou a olhar para as dificuldades, começou a olhar, irmãos, para o vento, para, né, o tamanho daquelas ondas que estava batendo e enchendo aquele barco, né, em tempo de... E o barco a pique, o que aconteceu? Ele olhou para a dificuldade, foi a hora que Pedro afundou. Mas Jesus, mesmo ele se afundando, mesmo ele duvidando, Jesus foi lá e tirou ele daquele, né, daquele afogamento. E falou, ainda deu, né, uma trava em Pedro, homem de pequena fé. É isso que Deus está falando. Não olha para o que está em teu redor, não olha para as dificuldades.
vai vigiar, vai orar, vai buscar, vai se separar. Como Jesus está falando, você tem que se separar, irmãos, sabe? Tem que separar, fazer o seu canto de oração, o seu canto de busca, irmãos, para ver dentro da sua casa, quando você começar a tirar seu tempo para buscar, seu tempo para orar, você vai ver como vão respeitar aquela hora. E muitas das vezes vão falar, você não vai orar hoje? Está na hora já. As pessoas vai se tornar um hábito que eles não estão orando, as pessoas da tua casa, mas eles estão te alertando, está na hora da tua oração. Eles já começam a respeitar o teu momento com o Pai, o teu momento com Deus. E eles ficam lá, né, observando qual é a oração, o que você está falando na oração. E isso, faça como um hábito na sua vida. Faça seu devocional todo dia naquele horário, né? E quando você sempre convida a sua família, começa a convidar, vamos orar comigo. Mas se eles falarem, não quero orar não. Sempre tem aqueles que, né, que não querem, né? Não, eu não sou de oração. Mesmo assim, nunca deixe de convidar. Mas se não quiser, amém, vai fazer a sua oração. Não vai com seu coração pesado, seu coração entristecido, não. Faça a sua parte, que uma hora eles vão ver a mulher de Deus que tem dentro dessa casa. Vai ver, Fabiana, Deus te abençoe, querida, boa noite, a paz do Senhor. Aí vai ver a mulher de oração que tem dentro desse lar. Este homem vai começar a reconhecer a mulher de oração que tem dentro do lar dele. E ele vai começar a respeitar, ele vai dizer lá, não fala, vai dizer para vocês que eles vão querer dar o braço a torcer, mas vai dizer lá fora, minha mulher é uma mulher de oração. Você pode chegar lá às 3 horas da tarde, minha mulher está orando. Você pode chegar lá às 8 horas da manhã, minha mulher está orando. A minha mulher é uma mulher de oração. Não, muitas das vezes não vai falar para você que você é uma mulher de oração, que você é uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher separada, não, mas para os amigos, para os conhecidos, vai dizer, a minha mulher é uma mulher de oração. Então comece, irmãos, a fazer um horário dentro da sua casa, como Jesus, ele fez um horário ali de ir antes da sua crucificação, antes de levar ele para a cruz, ele foi lá e orou, porque já vinha, sabe o que, irmãos? Pai Senhor, minha prima Ana, Deus te abençoe, graça e paz. Olha só, quando Jesus terminou de orar, o que Jesus falou, né? Levantai-vos e apartarmos, eis que é chegado a hora de quem vai me trair. Olha só, Pai Senhor Ramos, né? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então eu te digo assim, olha só, ali naquela oração que Jesus fez ao Pai, ele já sentiu que já teve a revelação que ia ter um traidor dentro daqueles que andavam com ele, ia sair o traidor, que foi logo, e sabe o que aconteceu? Aí foi aquela cilada que armou, e disse, quando Judas falou para aqueles que queriam prender Jesus, dizendo assim, olha só, aquele que eu beijar, aquele que vocês vão prender. E quando foi lá no versículo 49, diz que quando ele chegou, beijou Jesus, e Jesus ainda chamou ele de amigo. Então, olha só, você não espera de fora não, mas você tem, Pai Senhor Marcela, então você tem que estar alicerçado, irmão, para não se entristecer, não se desesperar pelos falsos que você vai encontrar pelo caminho, mas sim estar abastecido. Então Deus está falando, vigia, porque os traidores não vão vir de longe não, né? Os traidores vão vir de perto, irmãos, que vai te negar a tua amizade, vai vir de perto. Então não estranhe não, mas Deus quer te deixar forte. Deus está falando, vigia e ora, porque eu quero te abastecer, eu quero te deixar forte, porque o espírito já está pronto, né? Mas a carne é fraca, para você não perder, né, o que você tem conquistado na sua busca. Por isso que Deus está falando, buscai, porque a carne é fraca, a carne pode prevalecer aí nessa luta, nessa tempestade, ela pode prevalecer. Mas você buscando, quem vai prevalecer é o Espírito, porque está fortalecido na palavra do Pai, em nome de Jesus Cristo. Né? E você vê que Judas ainda beijou, e Jesus, já sabendo que ele era o que ia ser o traidor, ainda chamou, olha só, logo aproximou-se de Jesus e disse, eu te saúdo, Rabi, e o beijou. E Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que vieste
Então aproximou-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Você vê, Jesus ainda chamou ele de amigo, né? Ana Paula, seja bem-vinda em nome de Jesus. Boa noite, querida. Então, irmãos, eu falo para você, cuidado com as amizades, cuidado com quem você anda. Isso é tudo uma palavra para você vigiar. Deus está falando vigia. Quem você põe dentro da tua casa, vigia com as suas amizades, né? Você vai ter uma grande decepção. Jesus já estava preparado para essa decepção, porque um dos seus discípulos o traiu, né? O traiu, ainda beijou em sua face. E Jesus, chamando ele de amigo, mesmo assim, ele continuou, né? Ele não se arrependeu de ter traído Jesus. Então, Pedro, quando ele se arrependeu, Pedro se arrependeu quando Deus falou que um deles ali ia negar Jesus. Ele não traiu, mas ele negou Jesus. Mas antes do galo, quando o galo cantasse 3 vezes, ele ia lembrar. E ele lembrou e ele se arrependeu, né? Por isso que ele teve uma chance. Então é isso, irmãos, que nós temos a palavra no nosso coração. Use a palavra, faça a sua oração. Faça seu horário de oração na sua casa, né? Para que as pessoas vejam que você realmente é uma mulher de oração, uma mulher que busca, uma mulher que está, um homem que está lutando pela família, que você não vai abrir mão da sua família para Satanás. Você está em luta. Você está em luta, irmãos, né? Lutando pela sua família. Por isso que você está aqui nessa madrugada, buscando e não dizendo, não vão... Né? Satanás não vai saquear minha casa, Satanás não vai tocar na minha família, porque eu estou abastecendo minha casa na oração. Eu estou vigiando em em todos os sentidos. Eu estou sempre, irmãos, nós temos que estar sempre alerta. Sempre Deus vai dar um sinal de alerta quando o inimigo tiver para armar contra a sua família, contra a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Então, diz a palavra de Deus. Eu vou, né, frisar mais uma vez. Não, quando a pessoa falar, orar e vigiar, não, irmão. Na palavra de Deus, de Jesus, não é essa. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está, né, em Mateus 26, versículo 41. Vigia. Então, o despertamento para mim, despertamento para você é vigiar e orar, para que você, né, fique firme na palavra do Senhor. Amém? Cuidado, muito cuidado. Vigia com quem você conversa, vigia com quem você conta a sua vida, né? Às vezes você quer desabafar, né, e você fala as coisas, depois você fica na mão daquela pessoa porque você falou, às vezes, algo de intimidade. E aquela pessoa depois está divulgando para todo mundo. Deus está falando, vigia, fecha sua boca, né? Só ora, só entrega na mão de Deus, deixa que Deus trabalha por ti, que deixa Deus ele agir, não tome nenhuma decisão precipitada, espera em Deus, confia nele, que o mais ele fará, que Deus ele tem o melhor para a tua vida. Sempre não faça igual Jesus falou, Senhor, que prevaleça a tua vontade, que seja feita a tua vontade, né? Que a minha oração é essa, mas o Senhor que vai determinar o que vai ser melhor para a minha vida, o que vai ser melhor para a vida de outros, né? Da minha filha, do meu filho, do meu marido, de onde, o que você tem orado, em nome do Senhor Jesus, tá certo, irmãos? Eu lembro, irmãos, que uma amiga minha, ela é enfermeira e também instrumentadora da equipe que eu trabalho. E ela trabalha no hospital lá em Niterói. E ela chega, né, é de leprosos, o hospital que ela trabalha. Então ela estava dizendo que lá é um sofrimento muito grande, sabe, irmão? Muito grande, porque tem pessoas que não trataram. Então tá lá, sabe, só o sangue. Então ela estava dizendo que o médico falava que as pessoas estavam orando, pessoas que já estavam prontas para Deus levar mesmo, Deus recolher, sabe? Para Deus recolher, porque já cumpriu a sua parte aqui na terra, né? O que Deus determinou. Então está na hora de Deus recolher. E muitas das vezes Deus não recolhe pela nossa oração, porque a gente quer que os nossos fiquem, né, irmão?
Nós não queremos que vá. Mas aí é uma parte até egoísta da gente ver a pessoa sofrendo, mas a gente quer aquela pessoa perto, mas a pessoa está sofrendo. Mas a gente não tem coragem de falar, Senhor, faça a tua vontade. Né? E eu tenho ensinado muito ao pessoal da minha igreja, coisa assim, vamos orar e deixar Deus fazer a vontade dele. Se Deus achar que vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre. Se Deus achar que é o tempo de recolher, Deus vai recolher, não é mesmo? Por mais que doa na gente, mas a gente tem que pedir ao Senhor que faça a vontade dele. E o médico falou, olha, muitos aqui já era para ter ido. Não foram ainda por causa das orações, estão aí sofrendo, né? Estão aí sofrendo. Aí ela chegou e começou a conversar com os parentes daqueles, porque ela tinha mais intimidade, porque há muito tempo, aquele pessoal ali, né, internado, e ali ela conhecia bastante, né, a família, então ela começou a orientar. Aí ela começou a orientar, falou assim, olha, como é que você ora? Né, pelo seu pai, pela sua mãe, né, seu irmão, como você ora? Eu oro para Deus fazer milagre, para Deus assim. Olha só, quanto tempo essa pessoa está aqui? Quanto tempo está aqui? Já tem 5 anos, já tem 6 anos, já tem 10 anos, né? E sofrendo. Aí foi que ela falou, pede a Deus para fazer a vontade dele. Você está sempre mostrando a sua vontade para Deus, mas pede a Deus para fazer a vontade dele. E as pessoas começaram, né, a orar dessa forma, né, apresentar, Senhor, que seja feita a tua vontade. E realmente, quando elas começaram a orar, Deus tratava daquela pessoa, tratava dos parentes e recolhia aqueles que estavam lá em sofrimento, que é um sofrimento, irmão. Você começar, né, sua carne apodrecer, você ficar sem orelha, você ficar sem nariz, né, só um buraco, você imagina como é que é a situação. Então, mas antes de Deus levar, Deus estava tratando dos parentes, da família. Então, coisas que nós temos que aprender com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus, que diz que nós temos sempre pedir, como Jesus pediu, né? Faça o que tu queres, que seja feita a tua vontade, né? Mais específico, falar, Senhor, essa é a minha oração, mas que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Então, guarde isso com você em nome de Jesus, tá bom? Um beijo, Pai, Senhor, prima Odete, pastor Odete, Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje não deu nem para entrar na sua live hoje. Tava difícil, eu saí mais tarde, então não deu para entrar na sua live hoje. Mas creio que foi bênção, em nome de Jesus. Então, um beijo, Pai. Agora, dona Vanessa, Pai do Senhor, querida. Então, é isso que eu quero trazer para você nessa madrugada. Eu já estou encerrando em nome do Senhor Jesus. Pegue sua foto, pegue seu copo com água. Comece a buscar, sentir sua falta, Daiane, na igreja, na quinta. Sentir sua falta domingo. Saudade. Então, vamos estar em nome do Senhor Jesus. Boa noite, Jesus. Cheguei agora a trabalhar, amém. Glória a Deus, está trabalhando. Então vamos orar pelos pedidos. Vocês entenderam a mensagem de hoje? Digam amém. Um amém, vocês vão praticar, que é o quê? Vigiar e orar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, não é mesmo? Em nome de Jesus, vamos estar orando pelo copo com água. O meu está aqui. Meu copinho. Meu irmão, eu sempre boto, porque eu tomo esse copo com água. Daqui a pouco, tem dia que eu já, hoje deu tempo de eu chegar e tomar um banho, tem dia que eu chego nem banho, né, só vou tomar banho depois que termina aqui que eu vou, mas hoje deu tempo. Então daqui já vou, né, trocar de roupa e descansar, porque 3h30 já temos que estar de novo em buscar o Pai enquanto se pode achar, não é mesmo? Enquanto está perto, porque tá estreita as coisas no nosso mundo, no nosso país, né? Aniversário do meu filho, que Deus abençoe o Leandro com muitos e muitos anos de vida, com muito sucesso, que seja muito feliz, prima Odete, seu filho Leandro, tá? Um grande abraço, que Deus derrame bênção sobre bênção na vida do Leandro, em nome de Jesus, amém? Preciso muito de oração. Domingo tive caído de desânimo, não vai desanimar não, irmão, bota esse desânimo para correr, sabe, mesmo que seja arrastado, irmã Daiane, você tem que chegar, que lá você vai ser restituída as suas forças. Então, nós temos uma semana de batalha, então nós temos que pegar, buscar no domingo. A gente pode ficar, tá vendo? Terça, quinta, domingo, aí fica
A gente não pode parar não, irmão, não pode parar não, porque o inimigo, ele quer dar rasteira. Quando é assim, o inimigo quer dar uma rasteira. Quando bate esses desânimos, repreenda em nome do Senhor Jesus. Fala, o quê? Agora é que eu vou, em nome de Jesus. Porque quando bate o desânimo, é ele já usando essas armas dele para te dar uma rasteira. Pode ver, irmão, você começa a desanimar, você está bem. Começou a desanimar, o inimigo quer dar rasteira para aprontar para o teu lado. Então, se levante em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos apresentar nossos pedidos e tua oração na mão do Senhor. Que Deus venha te iluminar e te dar direção em nome de Jesus. Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso Pai, eu já te agradeço, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz na nossa vida, Senhor. É a tua palavra que nos abastece, é a tua palavra que nos alimenta, Senhor Jesus. E que nós possamos entender e compreender os teus recados através da tua palavra, Senhor. Que venha nos fortalecer cada vez mais, nos capacitando, nos dando sabedoria, conhecimento, Pai. Nos dando paciência, Espírito Santo. Senhor Deus amado, nos levantando cada manhã, Senhor, com a tua força, Espírito Santo. Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, todas as promessas, Senhor, em nossa vida, Senhor. Nós somos filhos da promessa, Senhor, e tem promessa a ser cumprida, a se cumprir em cada vida, Senhor, nesta madrugada, Espírito Santo. Toma cada família, Senhor, nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, de longe, de perto, Espírito Santo, cada pedido de oração, Pai, que já seja, Senhor, abastecido de resposta, Pai. Assim, Deus, eu tenho pedido, Espírito Santo. Senhor Deus, abençoe aquele que fez o aniversário, como o primo Leandro, Senhor Jesus, da prima Odete. Senhor Deus, comece, Deus agir na vida desse primo. Senhor Deus, poderosamente, como demais irmãos ou filhos ou parentes, Senhor, que também fizeram mais um ano de vida com a tua permissão, Pai. Abençoa de todas as formas, de todo momento, Senhor. O Senhor vem abençoar. Abençoa, Senhor Deus, esse copo com água, colocando uma porção, Senhor Deus querido, Senhor Deus, de calma, Senhor Deus amado. Senhor Deus, um calmante purificador, Senhor Deus, na nossa vida, Espírito Santo. Senhor, toma cada currículo, Senhor Jesus, que vai ser apresentado, Senhor, nessas firmas, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Poderoso e grandioso és tu, ó Pai, para abrir portas e portas de emprego para o teu povo que tem buscado, que tem perseverado em oração, Espírito Santo de Deus. Abençoa cada lar, Senhor Deus amado, trazendo a paz, Senhor Deus querido, trazendo o amor, Espírito Santo, trazendo a restituição, abastecendo, Senhor, os seus celeiros de bênçãos, Espírito Santo. Senhor Deus, venha curar, Senhor Deus, de todas as enfermidades. Senhor Deus, venha tirar essa tristeza da alma, Espírito Santo de Deus. Essa tristeza, Senhor Deus amado, que está enlouquecendo, Senhor Jesus. Deus, que tu venha arrancar, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque nesse nome há poder, nesse sangue há poder, Espírito Santo. Passa teu sangue, Senhor, em cada brau, em cada Deus, de cada residência, Senhor. Senhor Deus, livrando, Senhor, do espírito da morte, Espírito de Deus. Assim, Deus querido, eu peço, Senhor, dá livramento nessa madrugada, Senhor. Não deixa que o inimigo venha tocar de nenhum dos nossos, Espírito Santo. Senhor Deus, assim eu coloco, Deus, os meus netos nas tuas mãos, minha filha, meu genro. Senhor Deus, e todos os meus irmãos, Espírito Santo, sobrinhos, pais, sobrinhos, netos, Senhor, minhas cunhadas, meus cunhados, Senhor, todos nas tuas santas e poderosas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar minhas primas, Senhor, que tem participado, Senhor Deus, que tem me ajudado, Senhor Jesus. Minha prima lá no norte, Pai querido, cada um que precisa, que o Senhor vai abençoando poderosamente, meu Senhor. Assim, Deus, eu apresento a nossa família, que é o que o Senhor nos entregou, Senhor, de tesouro nessa terra, Pai querido. Toma o nosso Brasil nas tuas mãos. Toma, Senhor Deus, cada estado nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Cada hospital, Pai amado. Cada escola, Espírito Santo de Deus. Venha abençoar cada igreja, Pai. Que o Senhor venha abençoar poderosamente com as tuas mãos de poder, Espírito Santo. Assim eu oro e já abençoo em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo a cada família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha uma madrugada abençoada em nome de Jesus e estaremos aqui quarta-feira, Deus permitindo, nós estaremos aqui quarta-feira em nome de Jesus para nos abastecer mais um pouco, né, irmãos, na oração e buscando Deus cada vez mais em nome de Jesus. Vai ser o irmão Douglas, Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês, que vocês possam ter uma terça-feira
iluminada, né? Iluminada e gloriosa pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz e durma e sonha com os anjos de Deus, te trazendo resposta nesses sonhos. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação do Espírito Santo não só reina hoje, mas para todos sempre. Todos digo amém e amém. Uma boa noite. Fique na paz.